A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. E vamos passar então ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos, novamente, ao presidente, ao pastor Davi, aos colegas vereadores, à colega doutora Clarice Baú e à colega Cristiane, ao senhor Arisa Nonato, ao secretário, aos senhores agricultores, à imprensa, a todos que estão aqui neste momento, e bem como aqueles que nos acompanham do conforto de seus lares. Eu gostaria muito de parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer ao Poder Público Municipal pela grandiosa inauguração hoje do Centro Dia para Idosos no Seminário Apostólico de Caravaggio. Eu agradeço de coração à Prefeitura Municipal por ter ouvido minha solicitação, que vem lá de 2021, quando eu solicitei, quando eu conversei com eles e solicitei sobre o que eu chamei na época de creche para idosos. Hoje eu vejo a inauguração do Centro Dia para Idosos. Eu me sinto extremamente orgulhosa e me sinto ao mesmo tempo agradecida. Com o índice de natalidade caindo cada vez mais baixo, em contraposição à expectativa média de vida que vem aumentando, graças a Deus, nada mais justo do que um centro de acolhimento ao idoso. Melhorar as políticas públicas que envolvem essa faixa etária é algo que não tem preço. O idoso merece respeito, cuidado, carinho, preocupação. Ele merece o melhor de todos nós. E foi com esse pensamento que eu solicitei ao município melhorias na política pública com uma creche para idosos. A política pública para idosos. Após 3 longos anos, eu vejo um pedido meu de tanta importância e com um impacto social grande, sendo atendido pelo município. Parabéns, 1000 vezes parabéns, município de Farroupilha, por estar mais uma vez à frente
e atendendo à solicitação de seus vereadores. Congratulações também aos nossos idosos, que hoje ganharam um centro de convivência dedicado a eles. Afinal, a terceira idade em diante não é o fim de uma vida, mas é o início de uma jornada com aumento de sabedoria, de amor, de aprendizado e principalmente de muito comprometimento. Obrigado a todos os envolvidos, obrigado por terem me dado ouvidos, obrigado também ao vereador Sensi, que se dedicou em especial a esse projeto e principalmente a Prefeitura Municipal de Farroupilha. Muito obrigada. Obrigado à vereadora Eleonora Broilo. Convido o partido Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista PDT para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite aos agricultores, boa noite aqui aos moradores novamente do Vicentina. Quero dizer nessa casa que tem muitos vereadores que às vezes acham ruim que a gente ocupe os espaços, mas é ruim, né? Eu acho que estamos aqui, é uma casa democrática, justamente para nós discutirmos todos os assuntos do município de Farroupilha, e são muitos assuntos. São tantos assuntos que tenho certeza que aqui talvez 1 ou 2%, e olhe lá, é discutido e debatido de forma com coesão. E muitas vezes a gente traz resultados bons através da Câmara de Vereadores. Eu quero citar aqui, só lembrando aos que estão nos assistindo, a Pedro Grandene era para ter gasto no mínimo 15 milhões para fazer alguns trechos mais largos. Pouquíssimas coisas. E se gastou 3 milhões depois de amplos debates de vereadores com a comunidade em geral. Onde seria retirado terra ali, em torno de 1,5 metro, um pouco mais, que eu não sei por que tirar tanta terra para depois repor a terra de outro local. Então, veja bem, assim estava no projeto, não é um vereador que está fazendo falácia. A Vila Rica, no momento, se mobilizou aqui com quase 100 pessoas nessa casa, mobilizada, talvez um pouco até em reuniões com o vereador Roque, o vereador Juliano, o vereador Amarante, o vereador Felipe Maioli, em alguns momentos, e conquistaram obras lá muito rapidamente, porque o apelo foi muito forte. O pessoal saiu daqui, foi aqui para frente, até citaram em chamar a Brigada Militar, mas não, a mobilidade das pessoas daquela comunidade venceu. E começou nessa casa. Mesma coisa, aqui está o Diogo, da Iluminação Pública, que é muito parceiro na questão da retirada dos cabeamentos da nossa cidade, que é uma poluição total. Total em nosso município, que a nossa imprensa falava todos os dias, o que a imprensa de Porto Alegre está fazendo hoje. Estão todos os dias se mobilizando, tentando buscar alternativa para resolver a poluição visual e aquela preocupação com a segurança, porque não se sabe se é energizado ou não os fios. Aqui em Farroupilha, hoje, acho que o Diogo já está aí em quase 100 toneladas que foi recolhida. No começo, começou aqui na Câmara de Vereadores, o primeiro projeto, os primeiros protótipos, vamos dizer assim, e depois se deu a extensão que o município, e sim, o vereador ele não tem recursos humanos e nem financeiro, ele tem o apelo, que é justamente falar em nome da sociedade, da comunidade como um todo. Ele representa a comunidade, o executivo executa. Mas eu quero hoje me considerar diretamente as estradas do nosso interior, de como estão, e de certa forma parabenizando aqui muito a comunidade da linha Jacinta, que se mobilizou em resolver os problemas que é dever do poder público. Farroupilha, ele já arrecada
por ano 470 e poucos milhões de impostos que é gasto nesse município, que é previsto para gastar com tudo o que tem que fazer no município. Então, ou seja, nós somos um município rico financeiramente, que tem muito dinheiro, e isso trazido pelos moradores, pelos empresários de Farroupilha, pelos agricultores. E o executivo está lá para administrar esses recursos, que é provindo de todos nós. E quando acontece de forma, às vezes, se deixa de fazer, economiza, e eles deixaram de fazer aí muitos anos, economizou muito. Economizou aí alguns milhões que hoje tem em caixa. O quilômetro de asfalto, na gestão anterior, se gastava em torno de R$435 mil ao quilômetro. Ou seja, os 12 quilômetros que foram feitos aqui da linha Eli até a linha Miller, se gastou em torno de 5 milhões para fazer 12 quilômetros. E para fazer um trecho de 3 quilômetros e pouco, ali da Vila Rica, se gastou quase 6 milhões. Aí tu vai dizer, mas um outro vereador, é a forma de fazer gestão da coisa pública, do dinheiro que não é nosso. Na administração anterior, a Secretaria de Obras, presidente, eu estou falando, eu queria que os vereadores também tomassem. Como é que a Secretaria de Obras atuava? E aqui está o vereador Roque, que fez frente desse serviço. Eu também, por um período, estive na Secretaria de Obras. Se fazia toda a base do asfalto, a estrutura, a abertura de curvas, a própria colocação de saibro, que era doado pelos agricultores, com gestão do município. Aí, vamos dizer, que se gastava mais 150, 200 mil reais, no máximo, com equipamentos, diesel, funcionário da prefeitura, e aí que se equivale a em torno de 650 mil reais ao quilômetro de asfalto. E hoje se gasta aí próximo de 2 milhões. Por quê? Porque é pago pela terra que é retirado, é pago pela terra que é reposto, é pago por tudo. E aí tem uma dificuldade. Qual a dificuldade? Por exemplo, a gente escutou muito, né? Porque agora estão começando os asfaltos no interior, não sei como, o último ano aí, já chegando o início de uma pré-campanha eleitoral, aí se começou as obras no interior. Mas por que se tinha dificuldade em licitações? Porque as empresas, às vezes, para fazer 500 metros, 600 metros, ou 1.000 metros mesmo, torna-se muito caro, porque tem todo o movimento de equipamentos e tudo mais para fazer esses pequenos trechos. E antes, fazendo pela forma de gestão pelo município, pelos secretários e pelos funcionários, CCs, que são pagos, como hoje também são, esta era feito toda a base, toda a estrutura. A empresa vinha e só colocava o CAP, a cobertura de asfalto, que ficava muito mais fácil para eles fazer. Porque eu acho que levava aí 2 ou 3 equipamentos e resolviam o problema. Então, nós não tínhamos dificuldade de licitar asfalto no interior. E que hoje, a forma que está sendo feita, claro que se dificulta sim, porque o método é diferente. A forma de administrar, de fazer gestão da coisa pública é diferente. Se gasta mais, se faz menos e demora mais. Demora muito mais. Eu quero, Rose, que tu mostre aqui umas fotos que eu estive esse final de semana aqui na Caminhos de Caravaggio, na linha São Miguel. Aqui tem umas placas pula as placas, vamos lá para o interior. Para o interior, lá para Estraço Alto. Esse nós vamos falar depois, professor. Bom,
eu quero dizer aqui que eu estive no interior olhando os nossos asfaltos. Gente, o que impressiona é que os asfaltos estreitaram, mas estreitaram, o asfalto tem 6 metros e está lá, tem pontos que tem 4 metros. 4 metros de largura, porque o mato tomou conta do asfalto, gente. Aí tu vai dizer, sim, mas o agricultor tem que ir lá roçar, tem que ir lá, ele já trabalha, tem todos os seus afazeres, ele paga o poder público para fazer isso. E os asfaltos estreitaram. Daqui a pouco os asfaltos estão se degradando. Por quê? Porque também não se abre as valetas, não se abre os canais de cruzamento de água lá nos canos de passagem de água. Então, não sendo feito isso, daqui a pouco o asfalto que era novo, ele vai se degradar, porque ele tem que ter essa manutenção preventiva. E claro, as condições das estradas do nosso interior, que estão degradadas, como diz o vereador Juliano, é os cânions de Farroupilha, porque estão em buracos lá de 1 metro de profundidade. Então demorou muito para o nosso executivo tomar uma decisão. Aí vai dizer, mas tem máquina, 3, 4 máquinas, 3, 4 patrolas na garagem parada. Mas então está em manutenção? Mas há quanto tempo está em manutenção? Eu pergunto aos agricultores que estão aqui, há quanto tempo que não vai uma máquina no interior? Há quanto tempo está em manutenção? Ou está faltando operador? Eu digo sempre, isso é gestão. Fazer gestão do nosso dinheiro, talvez a gente... é mais fácil, né? Ou para o nosso dinheiro, é sempre mais fácil. Agora, fazer gestão do dinheiro dos outros, que é a questão do público, eu acho que tem que ter, você tem que gostar, você tem que ter aptidão para isso. E eu não vejo isso, cedo. Uma parte ao vereador Juliano Balgarten. Vereador Amarante, né? Hoje à tarde nós passamos brevemente aí na comunidade do Caravaggio. Realmente tem barreira que caiu, que adentrou, enfim, a passagem, tem um mato alto, eu tenho quase 2 metros de altura, o mato me passa. Então, visualmente chama atenção, não tem como não chamar. Então, isso se repete por vários lugares, né? Tem os moradores de São Roque, linha Jacinta, e as coisas não acontecem. Não acontece e é problema de maquinária, é problema disso, é problema daquilo. Eu esperava já que tivesse resolvido o problema de algumas localidades, mas não aconteceu. E pensa só, os moradores fizeram um mutirão para tapar buraco e para roçar. Aí o prefeito disse que o pessoal pode ajudar. Prefeito, fala menos e faz mais. Vou elaborar o sacramento. Então, obrigado pela parte. Para complementar a fala, muitas vezes nós podemos pensar, mas é falado pelo nosso gestor, nos canais de imprensa, no dia a dia, que está uma maravilha a nossa cidade. Mas para quem? Fomentar o turismo é fundamental, nós temos que fomentar o turismo. O governo anterior também fomentou. O governo anterior fez em torno de 50 quilômetros de asfalto no interior, que levou asfalto em muito de nossas vinícolas, em muito de nossos agricultores, revitalizou o Salto Ventoso, que hoje está inúmeras pessoas, finais de semana não há espaço de veículo lá dentro, de tantos visitantes que está tendo. Caminhos de Caravaggio é um assunto que levou aí ao mundo a questão do desenvolvimento no turismo, mas aí nós não fizemos a manutenção, nós não roçamos. Eu não vi pessoas caminhando, nem hoje, nem no final de semana, aqui nos Caminhos de Caravaggio. Eu não sei como eles estão fazendo, porque ali também tem veículos que circulam sobre o asfalto, sobre a estrada. Gestão é cuidar, é administrar bem, é devolver o dinheiro do contribuinte o ano todo. Os 4 anos, porque nós pagamos nossos impostos todos os meses, todo ano, se não todo dia, e queremos esse dinheiro de volta na mesma forma. E não fazer isso de palanque eleitoral no final do mandato. E aí sim, agora eu vou despejar a obra.
Mas, infelizmente, o povo está muito alerta. Nós já tivemos até, inclusive, governadores que não se reelegeu por fazer isso. Esperamos, sim, que o nosso executivo tome as decisões e agilize, porque eu sei que contratou uma empresa terceirizada agora, com patrolas, operadores. Veja bem, os operadores que eram contratados por uma terceirizada do município, o município ali pagava em torno de 1.900, um pouquinho mais, sei lá, para o operador trabalhar e pegava o equipamento do município. Patrola, retroescavadeira, trator esteira, enfim. Hoje está se contratando uma terceirizada com patrolas e veículos e deixando equipamentos parados na Secretaria de Obras. Não sei se está estragado ou é falta de operador, mas então, e se paga em torno de R$5.000, essa terceirizada paga em torno de R$5.000 para o operador, isso foi o operador que me falou, para fazer as manutenções. Eu quero só ressalvar e ressaltar, sim, parabenizar mais uma vez os agricultores por os movimentos, e outras comunidades querem fazer o mesmo movimento. Eu disse para eles que eu acho que não. Nós temos que fazer um movimento, de repente, lá, na frente da prefeitura, para que o executivo vá lá e faça o serviço, porque é obrigação. Os agricultores já têm muito o que fazer no seu dia a dia, em suas roças, os cuidados, agora com essa preocupação aí também, com o Ministério Público e tudo mais, que eles têm que se organizar de uma forma, às vezes, até muito mais, que não merece isso tudo, e eu não vejo também o Executivo sair em defesa do agricultor. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gilberto Amarante. E convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cerverini. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimento especial aqui aos agricultores e agricultoras que acompanham esta sessão e demais pessoas que se fazem presente. Naturalmente, não é um movimento só da linha Jacinto, é um movimento do interior de Farroupilha. Tem pessoas de diversos locais aqui do nosso município e certamente não tem mais por conta de que o agricultor também tem o seu merecido descanso e agora, pós-colheita da safra da uva, algumas pessoas estão curtindo uma férias ali, uma praia. Quero dizer que a linha Jacinto iniciou esse movimento sábado pela manhã. Fui surpreendido, inclusive, quando alguns agricultores me ligaram que teria esse movimento. E também ouvi pela Rádio Espaço a divulgação deste ato. E a prefeitura, inclusive, poderia ter participado, se ela quisesse, ou mandado um representante ir lá e conversar com os moradores. Mas não foi ninguém. Não foi ninguém. Eu fui. Me convidaram e lá eu estive. Eu vou convidar o nosso colega aqui que passa as fotos aqui, o Rose, para que possa passar as fotos aqui, de alguns pontos da nossa cidade, do nosso interior, de como estão as nossas estradas e dizer que esta reivindicação dos agricultores, ela é muito justa. É muito justa. Qualquer ação que a prefeitura fizer não vai ser o suficiente para atender essa categoria tão importante de agricultores. Está aqui o Zanonato, que foi secretário de Agricultura e sabe disso. A agricultura, ela é sagrada. Sabe por quê? Porque ela produz alimento. A agricultura é sagrada porque produz o alimento do ser humano. Entre as necessidades do ser humano, entre as necessidades fisiológicas, uma das mais importantes é a alimentação. Poderá ter alguém que pensa que é fazer shows, mas não, é a alimentação. E o alimento é produzido por quem? Pelos agricultores, pelas agricultoras, por homens e mulheres que labutam e trabalham no dia a dia em prol da produção de alimentos. Ora, eu ouvi diversas desculpas transmitidas via rádio,
E eu acho que nenhum agricultor recebeu uma ligação do prefeito ou do secretário para perguntar como é que está a situação. Via rádio ele se comunica, né? E o que disse o prefeito no rádio? Disse ele que realmente pedia desculpas, mas que já estava sendo atendida a reivindicação, que era uma questão de dias, 1 ou 2 ou 3 dias, estava programado para hoje, mas daí choveu e tal. Lembrar o seguinte: existe algumas coisas que não tem como alterar. Por exemplo, a safra da uva acontece todos os anos. A safra do pêssego acontece em todos os anos. A safra do caqui, todos os anos. O quibe, todos os anos. Enfim, existe o plantio, o cuidado e a colheita. Então, historicamente, salvo nessa gestão, mas historicamente, todos os prefeitos, todos os secretários se preocuparam em, antes da colheita do caqui, do pêssego, da uva, fazer a manutenção das estradas. Existe um planejamento, e quem cuida da agricultura sabe disso, quem entende de agricultura sabe disso, quem visita a agricultura sabe disso, quem convive com os agricultores sabe disso, que antes da safra tem que arrumar as estradas. Pois o prefeito disse que faz depois da safra. Ou seja, ele deixou os agricultores colher a uva nessas condições que dá para a gente perceber nessas fotos, e depois da safra, como numa questão simplesmente, me desculpem, eu vou arrumar as estradas. Mas daí vai arrumar as estradas para quê? Então falta planejamento, precisa estar na administração, precisa ser administrador, precisa conviver com os agricultores diariamente para entender as dificuldades. Nós tivemos problema com excesso de chuvas. Os agricultores tiveram perda de até 50% na sua produção. E aí termina a safra, tem que fazer o quê? Tem que patrolar, tem que fazer a manutenção, tem que roçar, gente, roçar as beiras de estrada. Eu conversava aqui com os moradores também que vão para o Salto Ventoso, aqui, o Salto Ventoso que a gente asfaltou todo ele. Eles não conseguem roçar a beira da estrada. Daí você vai lá que vai para o 30 é a mesma coisa, você vai para São Miguel é a mesma coisa, você vai para São Roque é a mesma coisa, vai para São Luís, para a linha República, vai para São José, vai para Santo André, vai para São Luís, é a mesma coisa. E aonde estão esses serviços? Aonde estão esses serviços? O prefeito disse hoje no rádio que ele fez o seguinte: recebemos equipamento tudo estragado. Por exemplo, o caminhão da iluminação estava sem freio. Você pegou no freio do caminhão da iluminação. E disse ele que daí ele comprou máquinas, mais de 10 milhões de máquinas. Mas depois ele disse que terceirizou os serviços, com operador e com máquinas. E a gente vai lá na Ecofar, nos pavilhões da Ecofar, estão lá as máquinas que a gente comprou para fazer os asfaltos, gente. Asfalto a 400 mil quilômetros, agora chega 1.800.000 ao quilômetro. Tem história mal contada nisso aí. Tem história mal contada, tem gestão mal feita nisso. E aí, eles estão querendo dizer que os 50 quilômetros de asfalto que a gente fez foram asfalto mal feito. Teve uma situação aqui que vai para São Pauleto, na Rio Branco, aqui na Jansen, do lado de baixo desmoronou toda uma encosta de um parreiral, e aí eles disseram, não, era o asfalto, estava mal feito. E eles deixaram quase um ano aquilo ali, para mostrar, olha, o asfalto estava mal feito, por isso que desmoronou. Isso acontece em qualquer lugar. Aconteceu na RS 122, caiu a ponte do Rio das Antas, sabe? Essas coisas acontecem. Agora, 50 quilômetros de asfalto feito com um pouco mais de 22 milhões de reais. E a gente parece que tem 12 ou 13 ou 14 quilômetros de asfalto que vai custar 25, 26 milhões de reais. O prefeito hoje falou em 50 milhões. São 43 trechos. Mas 43 trechos igual aquele que tem lá que sobe para o morro lá do Francisco Lázaro, do Rader aqui, do Girelli, do Tomazin, enfim, que está lá.
300 metros, nós conseguimos uma emenda de 308 mil reais, os moradores vão dar mais 60, vai dar 360, para fazer 300 metros de asfalto, e a prefeitura não é capaz de ir lá reunir com os moradores para dizer, olha, está aqui o projeto, vai ser feito assim. Por que eles não vão lá? Porque a prefeitura não vai botar 1 centavo lá. Nada, nada. Nós conseguimos uma emenda do Mauro Pereira, MDB, aqui de cima do Morro do Ferry, até lá na Capela São Luís. 2 quilômetros, 500 mil reais, 2 quilômetros, vão lá olhar aquele asfalto, é só roçar, o resto está tudo certo. E aí não roça, não limpa as valetas, a água vem por baixo do asfalto e se vai. O prefeito fala que eles fazem asfalto de qualidade, o asfalto para Vila Rica foi feito quando ele era vice-prefeito. Isso tem 10, 12 anos, arrancaram tudo, tiveram que fazer tudo de novo e gastou 6 milhões de reais, dito agora pelo vereador Amarante. Então, a gente precisa olhar a nossa agricultura, não pela quantidade de votos que tem, mas para fazer justiça com o agricultor. É uma questão de justiça atender a agricultura. Eu quero citar um outro exemplo aqui, para os moradores lá da linha Jacinto vão saber do que eu estou falando. Tem a cooperativa Nova Aliança, quando nós fomos fazer o asfalto, por erro de pilotagem de quem estava coordenando o asfalto antes, não veio o caso, precisou fazer uma drenagem ali de emergência, porque não dá para fazer o asfalto em cima de uma canalização que tem ali, que os tubos são pequenos, acho que era de 1 metro, e precisa no mínimo 2 de 1 metro. A gente fez um trecho, sei lá, uns 20 metros de drenagem, colocamos tubo de polietileno de alta densidade, de mais de 1 metro de diâmetro, e fizemos aquilo ali, que era o que dava, que depois a lei não permitia mais, por conta do ano eleitoral. E deixamos lá, eu não sei quantos tubos, mas com certeza uns 40, 50 tubos de 1 metro de concreto para continuar, por estar lá todos os tubos no mesmo lugar. Até um agricultor me diz, menos mal que não levaram embora os tubos, para botar em outro lugar. É uma falta de iniciativa com a agricultura, e não é a gente querer aumentar, mas é a realidade, ela grita aos olhos, grita aos olhos. Disse o secretário de Agricultura, isso é política. Mas aqui é um espaço político. A gente faz campanha política, se elege e exerce o mandato em nome da política. O prefeito ocupa um cargo político. O secretário ocupa um cargo político. Essa é a política? Não, essa é a falta de política para a agricultura. É a falta de um secretário ir lá e fazer a política de boa qualidade para o agricultor. Então, querer diminuir, inclusive, o trabalho que os agricultores fazem, para dizer, não, isso é política. Nossa, todos os agricultores que estavam lá trabalhando eram candidatos a prefeito, candidatos a vereadores. Que bom seria, inclusive, que tivesse um agricultor comandando a prefeitura. Te garanto que se eles implementassem o ritmo que eles implementam para cuidar da parreira, do pomar de pêssego, das hortaliças, enfim, do que põe a mão, com certeza renderia muito. Acordar bem cedo, dormir tarde, pouco descanso, muito empenho, com certeza nós teríamos um outro resultado. Então eu quero dizer que vocês estão de parabéns, vocês sempre terão o meu apoio. Eu não falo isso porque é ano eleitoral. Vocês me conhecem e sabem que eu estou sempre junto com os agricultores. Nós trabalhamos a pauta da mão de obra, botamos 300 agricultores aqui, o prefeito não veio aqui, o prefeito não mandou representante. Trouxemos um ministro do trabalho aqui, em Farroupilha, para um seminário regional, participaram praticamente todos os prefeitos da região, o prefeito não foi e sequer mandou o representante. E aí eu acho estranho que o prefeito vai para Brasília. Uma vez por mês, 2, ele está em Brasília ou ele manda alguém. Mas ele é contra o governo, diz que o governo serve, não sei o quê, mas vai lá fazer o quê então? Conversar com quem? Aí quando o ministro vem aqui, ele não vai. Nós trabalhamos a pauta da energia elétrica para o interior, trabalhamos a questão dos asfaltos, e vamos continuar trabalhando tantas quantas pautas aparecerem que forem de interesse da agricultura. Contem comigo,
Parabéns, quero que vocês ergam esse cartaz bem grande e eu convido a todos os vereadores a dar uma salva de palmas para vocês. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Abre mão. Encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, eu me manifestei alguns dias atrás e vou reiterar. Cada vez que eu escutar uma falácia de turismo, eu vou rebater. Gastaram em 3 anos e um pouco quebrado agora mais de 2 milhões de decoração de Páscoa e Natal. E não consegue capinar. Roçar o Salto Ventoso, que é um ponto turístico, e o Caminhos de Caravaggio. Será que estão fazendo o turismo certo? Está certo que a gente precisa cuidar do meio ambiente, né? Mas, Roque, eu acho que eu sei por que o pessoal não andou roçando. Eles estão esperando a licença ambiental. Porque é impressionante, nada acontece. Então, eu não quero respostas, eu quero atitude. Então, nós queremos a resposta é o quê? Essa semana, roçada do Salto Ventoso, patrulhamento lá em São Roque e tudo que foi levantado aí para os moradores ali da comunidade da linha Jacinto. A resposta que vocês têm que dar para o povo não é me rebater aqui, porque eu vou continuar rebatendo de volta. Réplica, eu vou continuar falando. Até que me prove o contrário. Depois, quando tiver tudo em dia, vocês me chamam que eu faço assim. Parabéns. Mas, enquanto, eu vou continuar cobrando. E não falem mais em turismo, se não criarem a vergonha na cara de roçar, limpar. Que isso é o básico do básico do básico. Depois a gente escuta que querem transformar em Gramado, mas vai ter que nascer umas 150 farroupilhas, reencarnar, mais umas 200, e aí talvez chegue. Então não dá para sonhar tanto, viajar tanto, tem que dar uma pezinho no chão, olhar, caminhar pela cidade. E eu volto a falar, se quiserem fazer um tour, eu chamo para ir comigo, a gente vai rodar. Seja no interior, seja na cidade, qual problema for, estamos à disposição. Mas parem com esse papo furado de turismo enquanto não tiverem a vergonha na cara de cuidar. E olha aí, eu não sei se... Final de semana eu falava com um ex-vereador suplente, com o Kiko, pessoa boníssima. Ali na frente do Parque dos Pinheiros tem uma rótula, está um mato alto assim. Então, ou se não, vamos deixar uma dica lá no TripAdvisor, que é um site de avaliação. Trazer foice, aí já leva para roçar. Então, deu, chega disso. Então, depois que limpar e tiver tudo em dia, eu bato palma. Agora eu vou continuar cobrando e não venham dizer o contrário, porque está errado. Defender o indefensável, não dá. Eu quero falar de um outro assunto que vai bem na linha dos moradores lá da rua... Me ajuda a lembrar, eu fui sim, Luiz Roso, né? Até ontem eu estive lá novamente, que é um fato que a gente debateu nessa casa, quando foi votado a desafetação de algumas áreas públicas, áreas verdes dos bairros, que eram para moradia popular. Nós questionamos a existência de outras localidades e possibilidades de investimento. Por exemplo, 2021 a Câmara de Vereadores aprovou, eu votei contra, a compra de um terreno de quase R$1 milhão, um Caminhos de Pedra, em São Marcos. Eu estou até hoje tentando entender o que vão fazer com o terreno. Até hoje eu questionei e não veio o retorno. E aí o que fizeram? Foram lá para as áreas institucionais do bairro, vão fazer as casas, as pessoas merecem, etc, etc. E hoje eu conversei com o vice-prefeito Jonas, eu quero registrar aqui, que olhem com carinho na Luiz Roso um trecho, que é um trecho que os moradores têm cuidado que nem se fosse deles, mas cuidado com zeladoria, com amor de mãe, com amor comunitário. E é um lugar, um dos poucos espaços que tem para as crianças brincar, ir lá, interagir. E olha só o contexto. A rua não era calçada, os moradores calçaram o seu lado e o lado da área verde, que era da prefeitura, os moradores foram lá, pá, calçaram, bancaram. A prefeitura, na gestão passada, doou mudas, se plantou,
foi levado pedras, foi feito todo, inclusive nessa gestão foi levado 2 cargas de terra, até aquelas fotos que o Amarante colocou ali no telão são de lá. E o que acontece? Hoje eu disse para o Jonas, não sacrifiquem aquele pedaço. Um sonho não pode ser destruído, um sonho não pode ser construído destruindo outro sonho. Então eu peço aqui encarecidamente aos vereadores que nos ajudem a manter aquele espaço para esses moradores. Nós precisamos, é algo simples, pequeno, mas faz a diferença na vida. Isso é exercício de cidadania. Alguém que se doou, se dedicou com tanto zelo e carinho para agora simplesmente ir lá às máquinas de uma forma arbitrária. Então, nos ajude a manter aquele espaço para aquela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Peço ao vereador Caleb Coelho para que assuma a presidência, para que possa fazer uso da palavra. Muito bem, vamos... Som. Muito bem, vamos ouvir então o pastor Davi na tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Quero cumprimentar mais uma vez todas as pessoas que estão conosco aqui da agricultura. Quero cumprimentar também o pastor Albertino, o pastor Flávio, que estão aqui conosco nessa noite, as pessoas que estão nos assistindo também pelas nossas redes sociais. E eu quero registrar aqui, senhor presidente, um dia que marca o nosso município, um dia muito importante, hoje, que foi realizada para a nossa comunidade a entrega, então, do Centro-Dia do Idoso. E eu quero, já de antemão, parabenizar aqui a doutora Eleonora Broilo pela indicação, e quero também parabenizar o ex-secretário, né, e hoje nosso vereador, Jorge Sense, por todo o trabalho e dedicação que o senhor realizou para que a gente tivesse, então, esse Centro-Dia do Idoso. Quero registrar também aqui e parabenizar o Seminário Apostólico de Farroupilha, na pessoa do Padre Gustavo, e também do doutor Fábio Lete, quero também registrar aqui, claro, hoje a secretária Anita, e o prefeito Fabiano Feltrin, vice Jonas Tomazin e todas as pessoas que se envolveram, presidente Caleb, na realização desse grande projeto. Eu, por 1 ano e meio, aproximadamente, eu estive à frente da Secretaria da Saúde e, neste período, vereador Sense, o quanto nós passamos, doutora Clarice, a senhora também vivenciou isso na saúde, por ações de judicialização, que nós tínhamos que fazer o acolhimento dos idosos que estavam numa situação de vulnerabilidade social ou numa situação de abandono, né, ou de violação dos seus direitos. E nós, então, ficávamos, doutor Tiago Brunet, numa discussão entre a saúde e a assistência social para ver qual das secretarias tinha como fazer o acolhimento em virtude dos recursos que eram dispensados no acolhimento de um idoso. Haja vista que é compromisso do governo estadual e municipal manter os direitos dos nossos idosos. E hoje, então, depois de nós também, de uma maneira direta ou indireta, doutora Eleonora, também sugerir, né, este trabalho diante das demandas que a gente vivencia, hoje nós podemos contemplar a alegria de alguns idosos que já estão utilizando aquele lugar. E hoje pude falar com um idoso lá e ele dizer que estava muito feliz, né? Uma equipe muito qualificada, vereador Caleb, selecionada, treinada e todos motivados a atender esta geração, digamos assim, que alcança, né, a sua melhor idade. Então, nós vemos ali pessoas realmente com algum grau de dependência, né? Enfim, com limitações agravadas, mas o importante
é que eu vejo ali uma coisa que nós precisamos ter amor ao próximo. E ali a gente vê a dedicação daqueles cuidadores realmente amando aquelas pessoas. Quando então esses idosos vão poder passar ali a sua estadia. E na estadia, eles vão ter ali alimentação. Eles vão ter palestras, porque o ambiente foi todo preparado para receber, remodelado, doutora Clarice, para receber estas pessoas que são amadas, né, às vezes pelas suas famílias, e às vezes a família não tem condição de arcar com alguma despesa, precisa trabalhar, precisa, né, lutar também pelos seus interesses, mas agora então, o município de Farroupilha, ele dá um passo muito importante, proporcionando oficinas para essas pessoas, atividades físicas, acredito eu, Tadeu, que até trabalho, né, de fisioterapia, né, ali também com o seu medicamento tomado na hora certa. Eu peço, senhor presidente, espaço de liderança. Espaço de liderança ao pastor Davi. Muito obrigado, senhor presidente. E além de tudo isso, o acompanhamento familiar. Que coisa extraordinária. Além deles estarem ali no seminário, né, já estarem no cuidado ali, à frente às pobres servas, né, que fazem um trabalho extraordinário, né, pastor Albertino? Também o senhor que trabalha na comunidade Reavivar aqui, alcançando também as pessoas que estão em vulnerabilidade. Sou um admirador do seu trabalho. Quando 1 ou 2 vezes por semana o senhor leva aquelas pessoas para almoçar ali nas pobres servas, ou seja, mais uma grande demonstração de amor, né, que ali então eles já estão num lugar amparados. Agora, com o envolvimento de uma secretaria, investindo recursos, porque, se não me falha a memória, não vem recursos ainda federal nem estadual, né, secretário? Então, hoje, com recurso próprio, o senhor vai poder, daqui a pouco, fazer uma explanação muito melhor desse recurso, que é um recurso do município, doutor Tiago. Mais um investimento, né, na saúde, no cuidado, na atenção dessas pessoas que mais precisam. Isso é de admirar o olhar do governo. E eu poderia citar aqui também, além deste grande olhar para essas pessoas, as crianças, que hoje nós não temos crianças ausentes da escola. Crianças que estão ali tendo todo atendimento. Escola que está sendo entregue na comunidade, ali no Monte Pascoal. Então, a gente vê o envolvimento e o desprendimento. Agora, poderia falar ainda na continuidade da saúde do interior com mais valor. Um grande investimento, presidente Caleb. Um grande investimento também de recurso próprio. E aí então nós vemos que esse mês de março, de 4 a 8 de março, estará na linha Paese. De 11 a 15 de março, estará na linha 30. E dia 25 a 28 de março, na linha Eli. Então, eu registro aqui nesta casa, e poderia registrar muito mais, haja vista do tempo que vai se findando, os investimentos realmente, como já foi citado nesta casa, de mais de 10 milhões em máquinas no primeiro ano do governo. Também citar os mais de 50 milhões investidos nos 45 trechos de asfalto nos últimos 3 anos. No primeiro ano, a entrega de 16 quilômetros de asfaltamento do governo. E aí hoje, em conversa com o secretário da pasta da agricultura, que pena que os agricultores já não estão mais aqui, estão ali fora, conversando com o vereador Roque Cervenini, que movimenta toda essa articulação. Poderia dizer também das 2 pontes que foram feitas em Sertorina, poderia dizer também na linha Miller, mais um restauro de ponte, e poderia dizer que agora, nos próximos dias, então, a ponte de São José e a do Burati. Então, são muitas obras. E sim, vereador
Amarante, um investimento gigantesco em Vila Rica. Um investimento grandioso em Vila Rica, com recursos próprios. Então, nós vemos que há muito a se fazer. Eu estive agora, semana passada, na linha 7 de setembro. E eu vi as demandas ali, vereadora Cris. Existem as demandas. Ouvi ali as pessoas. Realmente precisa um patrulhamento, precisa investimento nas estradas, precisa roçada. Estive também no bairro Monte Verde, estive na linha Boêmia, e nós precisamos avançar nas roçadas, precisamos cuidar das estradas, os nossos agricultores precisam, mas eu quero dizer aos agricultores e dizer à nossa comunidade que o governo está olhando, está trabalhando para isso, e com certeza, ainda aonde não chegou a manutenção, com certeza vai chegar, e vamos trabalhar para continuar construindo uma Farroupilha melhor para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Davi. Nesse momento, então, devolvo ao senhor a presidência, que é sua de direito, da nossa Câmara de Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra na tribuna, vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, a todos que aqui nos prestigiam, saúdo uma parcela da comunidade do interior que aqui se encontra ainda, e eu acho que é bem legítima, bem prudente a reivindicação. E nós, né, eu como vereador, também me coloco à disposição para cobrar, sim, né, do Executivo, tendo em vista que é bem perceptível a demanda e falta de manutenção nas estradas do interior. Senhor presidente, vereadora Eleonora, quero agradecer ao meu colega Felipe e à Eleonora também, mas não poderia deixar de falar do assunto Centro-Dia Idosos. Uma proposta trazida, a vereadora Eleonora, me permita corrigi-la, foi ainda na legislação que passou, na outra, né, que a senhora trouxe uma proposta em si de uma viagem que a senhora fez e trouxe essa informação. Na verdade, né, nós dentro da secretaria que estávamos até dezembro último, ouvindo as demandas e percebendo uma lacuna de necessidade referente ao idoso, nós, então, trabalhamos com muito afinco, uma proposta criada por muitas mãos, né, e muitas indas e vindas, tendo em vista que não foi fácil para construir e montar o projeto, né? O projeto, teoricamente, é simples, mas a execução, a proposta, ela é muito complexa. Então, foi envolvimento de muitas pessoas, departamento de compras, jurídico, gestão do SUAS, baseado em leis federais, porque o Centro-Dia, sim, é uma legislação federal, e nós trazemos isso para o nosso município. E hoje, né, uma grata satisfação poder estar, né, presente, e é emocionante ver, né, e aqui quero citar também a Neuza, né, que faz parte do Seminário Apostólico, né, Neuza? E é uma grata satisfação em si ver um projeto trabalhado por muitas pessoas podendo ser entregue para a comunidade. Eu acho que isso é bem importante e só nos engrandece. Para mim é emocionante, me emocionei sim. E também, né, a ser referência, a ser citado como referência, como base, como parte, né, não a mais importante, mas parte da execução do projeto, para mim foi, sem dúvida nenhuma, uma grata satisfação. Então, parabéns para a administração, pastor Davi, presidente, né, que tem um olhar para as pessoas, tem um olhar para quem mais precisa. Eu acho que esse é o nosso propósito. E também sabemos que no mesmo complexo existe o contraturno, né? Mais de 100 crianças estão ali. Eu acho que isso também é olhar para quem está chegando e para nós, que ali na frente poderemos talvez usufruir desse espaço. Então, esse é
é um tema que eu quero trazer em si. Outro tema importante, né, eu acho que aqui tem um envolvimento, pelo menos, da grande maioria dos vereadores, né, se não teve um envolvimento direto, mas sim foram solicitados para que tentasse encontrar uma alternativa, é referente à confecção da carteira de identidade. Né? Eu acho que a grande parcela nossa, dos colegas, tinha uma grande reclamação, né, vereador Roque? Né? O senhor também, eu sei que foi procurado, como a grande maioria dos vereadores aqui. E, nós também, o envolvimento nosso em si, eu acho que a gente conseguiu, não digo avançar, mas regredir na questão da carteira de identidade. Então, recentemente era feito através de agendamento via sistema do IGP, Instituto Geral de Perícias, e agora, por uma decisão, então, do governo Feltrin e Jonas, e também quero aqui fazer uma referência especial à secretária Anita, que me substituiu, que entendeu que nós retroagirmos iria atender a comunidade de uma forma melhor. Então, parabéns a todos os envolvidos, eu sei que todos tiveram propostas em si, mas em si, a partir do dia 8, agora, de março, os agendamentos serão através do telefone, como era antigamente. Eu acho que isso também, às vezes, temos que avançar, mas quando percebemos que nós regredindo, teremos mais êxito, a gente também deve fazer. Então, parabéns a toda a comunidade farroupilhense que acatou uma demanda e uma solicitação nossa e da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. E com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Saudar aqui o nosso ex-vereador dessa casa, o André Tomazini, o Joel, o Valandro, e os pastores e os demais, todos que estão aqui nos assistindo essa noite. O Darcy, lá da rua Luiz Rosso, do bairro Industrial, do qual trabalhou muito pelaquela praça. Rosito, me mostra aquela foto do Jonas Tomazini na Semana Farroupilha, só para nós. Esta foto, o que eu quero falar com essa foto? Nós debatemos muito a questão de quando foi cedido esses espaços públicos que são de recreação, de área verde, para construir essas casas. A gente não é contra, muito pelo contrário, acho que nós temos que ter muito mais recursos públicos para o desenvolvimento na área urbana. Mas é justamente a falta que depois faz para esses bairros ou comunidade, esses locais que hoje são cedidos para construções ou outros programas de governo. A exemplo, nós citamos aqui do ecoponto do 1º de maio, que não tem um local lá para pôr um ecoponto. E como não tem já em muitos locais de nossos bairros, inclusive agora estão utilizando o último local lá do Vicentina para colocar o ecoponto, que lá também não tem, porque foram vendidos, foram cedidos, foram doados, foram permutados para alguma razão. Mas quando nós votamos contra, não contra o projeto de aplicar, de colocar moradores, de doar moradias, mas contra o método. Eu fui lá e falei com os moradores do industrial e disse, olha, vão construir as casas aqui e está decidido. Aí os moradores, em conversa com o vice Jonas, na Semana Farroupilha, conversaram e o vice-prefeito afirmou para eles que aquele espaço seria daquela comunidade. Hoje, semana passada, as máquinas foram lá e fizeram toda uma escavação, enfim, retiraram todos os pinhos e ilhotes e ficou aquela pequena parte que até, Rosa, se tu mostra ali a pracinha, onde os moradores plantaram árvores frutíferas, árvores cinamomos e outras plantas de sombra, justamente para eles manter aquele espaço, manter aquele local, porque é o local do qual eles estavam cultivando.
E eu pediria agora para os vereadores de situação, de repente, da gente conversar com o vice-prefeito, de conversar com a comunidade e, de repente, deixar aquele pequeno espaço que de repente, um terreno. E a outra parte, tudo bem, constrói as casas, tudo certo. Agora, se às vezes nós não podemos enganar a população, ou por uma questão política, eu fui sincero, eu fui lá e disse, está aqui os moradores, olha, não faço mais investimento nesse espaço, porque a prefeitura vai construir aí um conjunto de casas. E aí, depois, num segundo momento, aí tem uma outra resposta. Então, acho que isso a gente tem que ter cuidado com as pessoas. Nós não podemos, de certa forma, ludibriar, é isso, Roque? Uma informação. Porque isso é ruim. Porque eu quero dizer, às vezes, que nós temos alguns políticos que são, não vou dizer o político de ocasião. Tem o próprio decreto da vacina que foi feito aqui no município. Eu não sou contra ou a favor de vacina e não entendo disso. Mas, do decreto, todos nós vereadores e o vice do qual fez esse decreto também entendem de lei. Porque ele esteve nessa casa e quando ele vai lá e faz um decreto sobre uma lei federal, uma lei estadual, ele está sabendo que aquilo lá ele vai ter que revogar. Porque é ilegal, é irresponsável, é coletar, ganhar likes por um período. Mas a população depois não vai entender dessa forma. Vai entender sim, e tem que entender porque tentou enganar, dizendo, olha, eu sou contra a vacina, eu sou a favor, não importa. Mas fazer um decreto, uma lei, de forma equivocada, com todo o conhecimento de verança que tem, isso não pode acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Cristiane de Lima. Senhores vereadores e vereadoras, boa noite à imprensa, boa noite ao público e ao povo aqui presente, né, e aos nossos agricultores que estavam aqui. Então, quero, em primeiro lugar, né, nós como legislativo pedimos desculpas aos nossos agricultores e também queremos estar engajados nessa causa e nessa luta por eles, tá? E, em segundo lugar, agradecer a todos eles que estiveram envolvidos nessa causa. O Elciro Tumeleiro, Daniel Girelli, Leomar Tomazini, Celito Contini, Alex Hader, Valmir Hader e entre outros. Parabenizar a equipe que estão de parabéns, independente de qualquer coisa. Se o executivo não fez, vocês mostraram que é capaz, sim, de se unir e de fazer a diferença no nosso município. Parabéns a todos os envolvidos, mas queremos dizer também que estamos todos nós, vereadores, situação e oposição, nós estamos em favor da causa de vocês. Tá bom? Muito obrigada a todos, agradeço de coração e parabenizo também a equipe, né, que criou ali o Centro-Dia para os idosos. Parabéns, porque atrás de um secretário, de um ex-secretário, de uma secretária, tem toda uma equipe de trabalho que trabalhou envolvido para que esse projeto saísse do papel e fosse para uma prática pública municipal em prol dos nossos idosos. Então, parabéns a todos os envolvidos e, enfim, agradeço a todos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cerverini. De fato, a questão dos agricultores mobiliza todo mundo. Sábado de tarde, inclusive, uma pessoa que vai ser candidata a vereador, vereador, não sei, chegou num estabelecimento pedindo o nome das pessoas, enfim, quem participou. As pessoas têm que ir lá quando a pessoa está participando do momento, né, da dificuldade que tem, né? É ali que tem que estar presente no serviço, demandando, junto com os agricultores, o serviço da prefeitura, né, Roque Tomazini, lá da nossa grande São Roque. A gente precisa fazer jus ao salário que se ganha. O secretário ganha para isso, o prefeito ganha para isso, o vereador ganha para isso.
Agora, muitas vezes as pessoas acham, vou ser candidato e tal, vim aqui para ver o que tu precisa. Cara, eu estou ocupando um cargo na prefeitura, de prefeito, de secretário ou de vereador, e daí vou fazer uma visita para me colocar à disposição, por se precisar, porque eu vou ser candidato. A agricultura é muito maior do que a maioria pensa. As pessoas não têm noção do que é a agricultura. A agricultura não é um favorzinho. Por exemplo, eu acho, na minha opinião, que tem que ter uma assessoria para os agricultores, né? Tem que ter uma assessoria para os agricultores, e eu falo isso, não precisa os agricultores estarem aqui. Quem me conhece sabe que eu defendo a agricultura. Os agricultores deveriam ter uma assessoria na Prefeitura Municipal, poderia ser junto com a Secretaria de Agricultura, com assessoria jurídica, com agrônomo, com veterinário, sabe? Por exemplo, essa questão da contratação da mão de obra rural, que é um desafio. É complicado isso, não é uma coisa tão simples. Deveria a prefeitura ter um assessoramento, inclusive com um contador. Ter um contador, um advogado, um veterinário, um engenheiro agrônomo, enfim, e ter essa assessoria para o agricultor. Que às vezes é muito mais informação. Porque se ele for no escritório de contabilidade, vão cobrar. Se ele for num escritório de advocacia, vão cobrar. Se ele for consultar um agrônomo, vai cobrar, porque é natural que cobre, né? É prestador de serviço particular, vive disso. Agora, a prefeitura deveria de ter um espaço para atendimento desses agricultores, para atender o agricultor. O agricultor é um empreendedor, é um empreendedor rural, é o homem que produz e produz muito, né? Então, teria que ter um assessoramento. Prefeitura não é só para abrir a valeta. Não é só para roçar. Isso aí é cotidiano. Deveria acontecer ao natural, sem nunca alguém ter que ir pedir. Mas um projeto para fazer pavimentação rural, para cuidar do assessoramento com o agricultor, para desenvolver novas culturas, para experimento de novos produtos. Por exemplo, esses dias um agricultor me diz, Roque, eu não estou mais conseguindo produzir laranjeiras aqui, porque a minha terra está com muito cobre. Tem muito cobre, dado aos tratamentos do passado, enfim, tem excesso de cobre. O que eu faço? Pois é, uma boa pergunta. Onde é que tem uma assessoria para orientar o agricultor? Não tem. Então o pessoal pensa que o agricultor é ainda daquela época que ter uma enxada e uma foice está suficiente. O agricultor é muito inteligente, é muito preparado, domina as tecnologias e está por dentro das informações. Então, querer enganar agricultor por aí com conversa, não vai colar. O agricultor tem capacidade de entendimento, discernimento, tem informação, tem conhecimento e tem serviço mostrado para a nossa cidade e para a nossa região. Eu me rendo a esses homens e mulheres que incansavelmente defendem e produzem o pão de cada um para a cidade e para todo o Brasil. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Maurício Belaver. Senhor presidente, boa noite a todos aí que permaneceram aí. Eu, como sou agricultor, o agricultor também, ele às vezes, ele quer trabalhar, mas não quer ninguém que venha encher o saco para atrapalhar. Que tem muitas vezes que vem uma ajuda do próprio público, alguma coisa parecida, vem para atrapalhar mais do que para ajudar. E também dizer que tem agricultor que está mais estruturado do que a prefeitura, aqui no município de Farroupilha. Que tem agricultor grande, muito grande. E também eu quero falar, eu estava pensando, e às vezes quando a cabeça pensa, sempre sai alguma coisa boa, né? Sobre o meio ambiente. Hoje, se tu vê, um agricultor é o cara que mais destrói o meio ambiente. Mas eu tenho certeza, Felipe, que eu colaboro mais do que tu no meio ambiente. Eu tenho um mato, o tal de CAP, que eu sou obrigado a ter, senão não consigo ter financiamento, nada. Eu tenho lá uma área, todo agricultor tem que ter uma área reservada para o meio ambiente. O tal do CAR, né?
Então, o agricultor está fazendo a parte dele muito bem. Então, às vezes, tem pessoas que olham para o agricultor, está desmatando, está poluindo, está fazendo um escambau. Na beira de rio, está protegendo. Aí que o agricultor não protege. Então, isso também é uma coisa que tem que ser bem ser vista também, né? Que o agricultor está fazendo mais do que muita gente para o meio ambiente. Isso é fato. Falar também, eu, Maurício Belaveiro, vereador, fiz um pedido para o Giovanni Chirini para uma verba para um trator, para a roçada. E ele mandou 2. De tanto que eu ia lá para ajudar o Ivo Raimundi tirar os tratores das abelhas e tal, né? Tinha um. O que está acontecendo, não sei. Mas veio 2 tratores para a prefeitura de Farroupilha, para a roçada, e antes tinha só um. Pau velho ainda. Tu aguenta, senão eu vou me perder aqui. É muita informação. A patroa, aí foi 5 de julho de 2023. 22 de abril de 2001. Fiz a cabeça pro prefeito comprar uma moto no elevador, ou uma patrola que seja, e deixou lá para 2º e 1º distrito. Tinha um pau velho também. Uma baita de uma patrola. O que está acontecendo também não sei. E outra coisa também do Giovanni Chirini. Veio uma emenda para fazer um pavilhão ali no negócio do colégio, que está muito bem investido. Giovanni Chirini, 200 mil para a implementação na Vila de Bona. Está para estourar. Está anotado aqui, né? Linha de Bona. Mas Vila também lá, né? O ônibus mais interior. Antes tinha que pegar o ônibus e vinha até no posto. Também foi uma construção aí. Vereador Roque, uma parte. Uma parte com o vereador Roque Cervenini. É inegável, vereador, o teu empenho nesse sentido. É inegável. Eu sei das compras dos tratores, da patrola, inclusive lá na Janssen, na quadra lá, estive presente na inauguração. O que não dá para entender é por que não funciona. Temos máquina e tudo e parece que tem alguma coisa que não funciona. Agora, esse teu empenho na busca desses equipamentos, a gente testemunhou aqui. Todas as vezes que foi falado e o empenho do Cherini, inclusive do deputado, buscando esses equipamentos. Mas a impressão que dá é que está faltando algum comando lá. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, então, pela colaboração, mas nós temos que ver que toda a gestão, sempre tem teve uma estrada que ficou mais ruim, uma mais boa. Sim, para mim, asfaltamento, concordo, mas tem que sempre focar na manutenção, né? Porque haverá sempre, nas outras administrações também, teve falhas. Esse ano aqui foi um ano que choveu, então vamos dizer que foi o mato que subiu, né? Mas, Juliana, falou lá de São Marcos lá, cara. Aquele terreno lá, caiu ali. Espaço de liderança. Não. Quer espaço de liderança? Não, obrigado, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Eu gostaria de falar, então, sobre o Centro-Dia que foi inaugurado. Fazer uma reflexão pelo seguinte: nós temos cada vez mais idosos que vão viver mais tempo. Eu não sou de academia, mas eu sei que tem muita academia, que tem muita pessoa de idade se exercitando, mandando ver melhor até que muita gente nova. Então, eu acho que o corpo humano, o corpo humano é como uma máquina. Se nós nos exercitarmos, nós vamos ter, tal qual uma máquina, digamos um carro antigo, mas bem cuidado, nós vamos ter vida mais longa. E nesses projetos que eu venho tocando já há 8 anos, por exemplo, só em Caxias são 25 projetos do Frei Jaime Bétega, 24 na verdade, né? Tem muitos projetos para idosos. E eu percebo o seguinte: muitas vezes o idoso, pastor Davi,
ele tem os seus problemas de memória, mas ele tendo atividades, ele tem um corpo saudável e uma memória relativamente saudável também. Conheço idosos que têm problema de lembrar das coisas, mas não esquecem das músicas que o fizeram feliz em determinado tempo. Tem idosos que não lembram, às vezes, o nome do filho ou do neto, mas conseguem cantar beijinho doce. Então, nós precisamos cada vez mais que esse tipo de projeto, como está acontecendo aqui em Farroupilha, aconteça para que a gente possa permitir aos nossos idosos que eles tenham vida digna e cada vez mais longa. Inclusive, tem uma máxima que está sendo divulgada, que é verdade, que é: quanto mais tempo você conversar com seus pais, principalmente a sua mãe, mais tempo eles viverão. Porque o que acontece com o idoso? Ele acaba ficando em casa, se isolando, e aí fica com dificuldade para caminhar. A gente acaba levando nosso pai e mãe no mercado, que a 2 quadras leva de carro, sabe? Isso acaba isolando. Então, nós precisamos proporcionar esse tipo de condição para que o idoso se desenvolva e tenha uma velhice saudável. Até porque nós podemos, no futuro, estar lá também. O que nós temos hoje, né, é projeto do que foi criado anteriormente. Mas o que nós vamos ter no futuro vai ser uma coisa que vai acontecer pelo que nós estamos fazendo hoje. Então, por exemplo, se o Frei Jaime tem 24, 25 projetos desse, que é uma alma iluminada, que está muito à frente do nosso tempo, quem sabe no futuro nós tenhamos mais aqui. Porque essa coisa de creche para idosos, nós temos 2 segmentos que eu vejo. A creche, dita assim, para idosos, é para o idoso que vai lá, passa o dia, volta para casa à noite, ele tem uma certa liberdade. As outras casas de cuidado para idosos, elas são casas onde o idoso ele já não tem mais uma autonomia. Em muitas coisas, seja do seu próprio cuidado, da sua saúde, alimentação, medicação, inclusive higiene, né? Então precisa de uma casa que fique o dia todo. Nós temos aqui na cidade em torno de 5 ou 6 dessas casas. Não é barato. Toda semana alguém me liga dizendo: preciso colocar alguém lá, minha tia, sei lá, para onde que eu envio, né? As casas que tem aqui em Farroupilha confiam em todas elas, mas é um trabalho que custa caro, e se vamos ter mais idosos, cada vez mais idosos, nós vamos precisar de mais essas casas. Já nas outras casas, então, onde as pessoas passam o dia, a gente vê nitidamente o resultado na vida do idoso. Estava tocando em Caxias, lá num bairro chamado São Caetano, e fiquei muito surpreso de encontrar lá um radialista famoso aqui da cidade, de muito tempo atrás, e eu fiquei até meio chocado de encontrar ele lá. E a coordenadora me passou que esse idoso, ele esteve lá e pediu, por favor, se ele podia entrar e participar. Imagina você ser idoso e ter tido uma legião de fãs, digamos assim, e de repente no final da vida está isolado, está na sua casa, e felizmente ele pôde ser atendido, e estava lá feliz da vida, né? E muito mais feliz ainda porque eu reconheci ele. Disse: pá, mas o senhor não é fulano de tal? Ele disse: sim. Então, assim, precisamos ter o reconhecimento ao nosso idoso. Essa atitude, esse projeto que foi, então, começado hoje, é apenas um começo. Temos que ter muito mais. E nós temos que proporcionar condições para os nossos idosos no nosso tratamento, tratando-os como normal. Idoso não volta a ser criança, não. Trata o idoso como teu pai, como uma pessoa madura, não como um bebê. Isso vai fazer toda a diferença no tempo de vida deles e também futuramente no nosso. Porque se tivermos a sorte, nós também vamos envelhecer. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Na tribuna. Boa noite, colegas, senhores vereadores, presidente, imprensa e quem nos assiste até o momento. Eu prometo que vai ser a última vez que eu vou falar sobre o assunto, tá? Eu não ia falar, mas é uma questão, não é nem uma questão política, né? É uma questão médica e da gente acreditar ou não. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Quando a sociedade médica está dividida, pelo menos a gente tem que refletir, né? E a questão da vacina há uma divisão da própria comunidade médica. Isso é visível, gente. Nós temos 2 médicos aqui e
Aonde eu sei, pelo menos para as crianças até 5 anos, os 2 médicos aqui são contra. É uma amostra que nós temos aqui neste parlamento. Então, primeiro, que eu estava lendo aqui agora, né, o Ministério Público encaminhou ao prefeito, tá? É uma recomendação. Não tem nada de obrigação aqui. Ele recomenda ao prefeito municipal e à Secretaria de Saúde que observe a legislação, que imunize as crianças. Então, a primeira situação é uma questão de interpretação. Semana passada, dentro do Congresso Nacional, no Senado, nós tivemos diversos médicos que foram debater o assunto. Tá? E ficou claro que nós temos uma nota técnica da senhora ministra de Saúde para que seja vacinado as crianças e que elas tenham obrigação ou que elas devam ir para a escola vacinado. Nota técnica não tem poder normativo para obrigar os pais a vacinarem seus filhos. Se me trouxerem aqui que existe uma portaria, que existe no Diário Oficial da União, essa obrigação, aí nós podemos discutir. Mas isso não existe até o momento, nem do governo federal. Nem do governo federal. Nem do governo federal. Repito, tá? Não existe. Da secretária de saúde, médica, nossa colega, ela coloca uma nota técnica, uma norma, uma opinião, uma orientação. Eu quero dizer que conversei há poucos dias atrás, liguei para os Estados Unidos, conversei com o Inaldo, que trabalhava aqui no hospital com a gente, e liguei: Inaldo, como é que está aí? Tu vacinou teus filhos? Eu tenho 4 crianças, nenhuma vacinada. Aqui nos Estados Unidos, como é que está? Aqui ninguém vacina, Tiago. 70% não estão mais vacinando, dos médicos. O FDA, né, lá nos Estados Unidos, não recomenda mais a vacinação da bivalente. Não recomenda, está proscrita, não pode vacinar lá mais. Por quê? Porque o vírus sofreu 3.600 mutações, desde o vírus original de Wuhan até o vírus que está aqui. E essa Pfizer bivalente já está atrasada. É outra cepa que está ali, que não está mais na nossa comunidade. Por quê que lá nos Estados Unidos não pode e aqui pode? É uma reflexão, gente. Eu não estou brabo com ninguém, né? Me perguntaram esses dias: e tu vacina o teu filho? Não vacinei. Pelo amor de Deus, gente. Quem me conhece, tu acha que eu vou ser demagogo de subir aqui e ser contra? Eu nunca fiz a vacina do RNA mensageiro essa. Fiz a Coronavac. Fiz 2 da Coronavac. Fiz lá, que é a Coronavac, para as pessoas entenderem. É um método antigo. Vai lá, tira, né, o vírus, bota ele atenuado e bota no corpo. É o método mais seguro, mais simples, que todo mundo conhece, que a gente faz aí contra o sarampo, contra a hepatite, contra todos. É esse. O que me preocupa não é a vacina contra o coronavírus, é a forma da vacina, é a proteína spike, é não saber o que pode acontecer daqui 10, 15, 20 anos, é botar numa criança que está em desenvolvimento, que a atividade celular está aumentando. E quando eu enxergo que nos outros países que fazem a vacina, cara, a Pfizer é lá, é americana, que lá eles não fazem mais. Por quê, gente? Porque a gente é país de terceiro mundo? O nosso cidadão, como eu falei, é menor, vale menos do que o cidadão americano? Então, eu quero o espaço de líder para finalizar. Então, eu freio aqui a minha fala, deixo a mensagem aí para que as pessoas, para que os pais reflitam, para que pensem na obrigatoriedade. Se acreditam, se acham que é pertinente, façam, mas não façam sem questionar. Não façam por obrigatoriedade, porque não existe obrigatoriedade nenhuma. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança na tribuna, o vereador Gilberto do Amarante.
quero deixar claro aqui essa noite que eu não sou contra e nem a favor da vacina. Porque há uma discussão, como o próprio vereador Tiago falou, muito ampla sobre os próprios profissionais de saúde. Claro que os cientistas que desenvolveram a vacina dizem que ela faz bem, mas os cientistas que trabalham em laboratório, pesquisam imensamente. E não são de proveito, eles são pesquisadores do mundo inteiro. Dizem que faz bem. Agora, eu não posso afirmar isso, se faz bem ou faz mal. Eu posso dizer que eu vacinei 2 vezes, e só também, vacinei 2, fiz 2 vezes, teve pessoas que fez 4, 5, eu fiz 2. Mas eu falei aqui do decreto. Se é válido, mantém o decreto. Pronto, por que o Ministério Público aponta? É o Ministério Público que está apontando. Porque o governo do Estado também tem lá um decreto, não sei se é decreto ou lei, que obriga a vacinar, não pode. Então, assim, é um decreto, então mantém o decreto. Vamos lá, mantém o decreto. Porque às vezes, eu volto a dizer, antes eu disse que tinha políticos de proveito, a gente tem que cuidar isso. Porque a nossa voz ecoa sobre o nosso município. Eu procuro falar sempre daquilo que eu aprendi e faço no meu dia a dia, enfim, é falar com as pessoas, é ouvir e trazer aquilo que eu vejo que é necessário fazer. Eu vejo que no Brasil nós vivemos um momento de políticos oportunos também, que eles se oportunizam, às vezes das pessoas que não têm o conhecimento claro ou defendem uma certa bandeira e às vezes tá descontente com os políticos. E aí o político vai lá e embarca nessa onda. Que também pode dizer o político malandro, né? Que tem um político malandro que ele está ali, vamos lá, eu vou aonde a onda estiver a meu favor, ou estiver a meu lado. Então nós temos que ser políticos a dar exemplo com resultado de trabalho em nosso município. Eu não vou discutir coisas do governo federal aqui todos os dias, aliás, poucas vezes eu vim aqui discutir governo federal, porque tem tantas coisas no nosso município para discutir, e às vezes se cria uma cortina de fumaça enorme para tirar a atenção do nosso município, que é o que faz com um decreto desse. É necessário, não é? Se não é necessário, deixa lá. Se é necessário, deixa lá. Se não é, por que o Ministério Público está revogando? Então, a população, Adamati, tem que ficar atento, sim, no que cada político faz para o seu município, porque um vereador, ele é vereador da cidade, ele não é um deputado federal. Se eu quero discutir um decreto, uma lei, se for do Estado, eu vou cobrar do deputado estadual. Se for numa questão federal, eu vou cobrar do deputado federal, que é o que tem o poder de mudar as coisas. E se é uma coisa relativa do Ministério Público, eu vou botar advogados para defender a minha causa. E ponto, acabou. Agora, tudo vira embalo político. Para quê? Para tirar o foco dos problemas de nosso município. Então, é isso que a população tem que estar atenta do que é vontade de tirar o foco daquilo que nós vivemos o dia a dia. Nós tivemos aqui hoje, tivemos todos os dias aí várias questões levantadas pelos moradores de nossa cidade. Eu costumo sempre debater as questões do nosso município. Questões lá de Brasília, muito bem, se discute com os deputados de Brasília. E vamos trazer o resultado aqui para a nossa cidade. Agora, trazer algo que de repente não se sabe se isso constrói ou não constrói. Já pensou no final do meu mandato, o eleitor ali fora perguntar, mas o que tu fez, Amarante, lá na Câmara de Vereadores? Eu vou dizer, olha, eu fui contra a vacina, ou fui a favor. O que isso trouxe de benefício para o nosso município? Agora, se eu tiver uma questão aqui, eu vou levar para o deputado federal, ou deputados, ministros, que têm o poder de mudar, aí sim eu vou estar levando para que eles e cobrando deles. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com
Com a palavra, espaço de liderança, vereador Juliano Balgarten. Ocupar então esse espaço de liderança para falar algumas coisas inerentes à nossa cidade. Tendo em vista que o nosso papel, a nossa função, a nossa prerrogativa está aqui, aonde que nós possamos alcançar. Até porque essa questão da vacina, ela foi conduzida mais de uma forma ideológica, política, do que propriamente medicinal, do que propriamente pensando nos principais envolvidos, que são as crianças e são as pessoas. Então, se ficou muito para trás, e infelizmente é aquilo, a história se repete como farsa ou como tragédia. Se morreu mais de 700 mil pessoas por Covid no Brasil e ainda se discute a vacinação. Vamos esperar enterrar mais quantos? Tem muitos casos de Covid aí na cidade, na região, que a grande mídia agora não falou mais, que não tem se falado, mas que nos preocupam porque se trata de saúde pública. Então, fica uma reflexão. Rose, tem duas fotinhas que eu quero colocar ali, só para uma constatação, até eu falava com o Jorge hoje à tarde, a da boca de lobo entupida. Essa é hoje de tarde, que nós falamos semana passada, Coronel Pena de Moraes com Armando Antonello e passa do lado. Assim estão as bocas de lobo na sua grande maioria. Essa da Coronel, esquina com a Pinheiro, a Armando Antonello. Muitos vão dizer assim, nossa, mas tu está falando uma boca de lobo. Sim, porque algum carro pode aquaplanar, porque pode ter outros problemas, e fora nos bairros que, por conta das bocas de lobo estarem obstruídas, o que acontece? Entra água na casa do morador, da moradora. Volta a foto, por gentileza. Assim é a foto de hoje de tarde que o cidadão me mandou. Então, só para registro, para a gente fazer esse debate. Aí eu faço um paralelo com a rua Herbert Kurt Haupt, onde que há mais de um ano a gente vem cobrando para conseguir desobstruir uma boca de lobo e fazer um trecho do paralelepípedo. Mas tudo bem, não deve ser a casa do secretário que está entrando água, não deve ser a casa do subsecretário, do prefeito, ou seja quem for. Então está aqui, nós estamos falando da farroupilha da vida real. Mas a gente vai mais além. Rua Leôncio Prestes, bairro Santa Catarina. O vídeo que eu postei na minha rede social, se eu tivesse programado o horário, o time, a organização para pegar a filmagem, eu não conseguiria. Está intransitável. E no final do ano, na última sessão, eu disse que ainda teve uns servidores da prefeitura que me mandaram eu pegar uma pá e uma enxada para arrumar. Está lá, a rua está uma porcaria. O transporte escolar não consegue descer, porque não conseguem patrolar, não conseguem fazer escoamento. É isso que a gente precisa debater, é isso que nós temos que nos debruçar. A cidade precisa de nós, 80 mil pessoas querem isso, querem essa resposta. Então, se faz necessário, vou continuar cobrando Herbert Kurt Haupt, Leôncio Prestes, todas essas localidades, porque é o que atrapalha a vida do cidadão. E o cidadão, volto a dizer, ele não quer nada surreal, ele não quer que seja construído algo babilônico, algo fora da realidade, da curvatura, ele quer o básico. Ele quer que lá na frente da sua casa o poste esteja com a luz funcionando, que o lixo seja recolhido, que as estradas estejam em condições de as pessoas poderem passar. E é isso que a gente precisa passar. Levar adiante, cobrar, questionar. Há também alguns casos, que até eu falava com o secretário Zanonato, ampliar a limpeza da praça do bairro Nova Vicência, vou deixar o registro aqui, muita sujeira. Também lamento a atitude deplorável de algumas pessoas que utilizam, que jogam lixo. Inclusive fui contatado, eu moro próximo, mas não tinha o conhecimento. Vários objetos, camisinhas utilizadas, sujeira, etc, etc. Está lá registrado, só passar. Então amanhã, segundo o Paulinho, vão lá fazer essa limpeza e tem que ser recolocado areia na parte da quadra de vôlei e na parte do parquinho. Porque é ali que as pessoas estão indo, utilizando, fazendo o seu espaço de lazer, de convivência, para buscar uma saúde corporal, uma saúde mental, e é isso que a gente tem que se preocupar, com o bem-estar social das pessoas, atendendo o básico do básico do básico. Então, às vezes se torna repetitivo, para alguns pode ser um papinho furado meu, para alguns pode ser coisinha de nada, para alguns é mais uma fala da oposição, mas eu estou aqui para representar.
as vozes que não têm alcance. E foi para isso que eu fui eleito. E até 31 de dezembro desse ano, eu garanto que eu vou continuar cobrando o que for da minha prerrogativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos que estão presentes, que permaneceram nessa sessão. Que está em casa nos assistindo também, novamente, colegas. Vamos tentar fazer uma... Opa, vamos largar o tempo. Tentar fazer uma fala que eu possa resumir o meu pensamento, que talvez possa não ser concordado por algumas pessoas e, ao mesmo tempo, pode ser bem visto por outras. Acho que tudo isso é normal. Falar da nossa cidade... Como vereador, e há pouco tempo atrás eu era um simples munícipe, e essa passagem nesta cadeira a gente percebe o quanto é complexa as questões envolvendo o nosso município. Se nós formos falar sobre a nossa cidade, existem muitas coisas que estão acontecendo e muitas coisas estão sendo tratadas com responsabilidade. Eu vou só usar alguns exemplos com relação à nossa saúde municipal. Hoje a gente pode perceber que existe uma calmaria relacionada ao hospital, com um posto de saúde central muito bem falado por muitas pessoas, que na verdade não é o posto de central, é onde era a UPA coronavírus. Centros de especialização, então muito bem aceito e se sabe que se tem algumas falhas em alguns postos de saúde. Com relação à educação, a gente pode falar também que a educação também, existe a falta de alguns professores e ainda em algumas escolas, mas se percebe o quanto importante está e quanto saudável está a educação de Farroupilha em todas as esferas, municipal, estadual, e, por que não, a estadual também, as particulares. Existe algo muito interessante relacionado à segurança pública, haja vista que há 2 semanas atrás foi assinado um projeto muito importante com a Brigada Militar, se não me engano, que tem um tema que é a Guarda Municipal é a Patrulha Escolar, isso aí, relacionado então à segurança pública. Com relação à infraestrutura, se percebe que muitas obras estão sendo feitas, sim, com alguns erros, sim, nas nossas casas. Se nós formos mexer em algum segmento das nossas casas, a gente percebe que muitas coisas tem que ajeitar, porque tu começa a reformar algo, começa a cair uma outra parte, e assim vai. Com relação aos agricultores, tem que deixar claro uma coisa. Eu morei na colônia até os 15 anos. Naquela época, para cá, os problemas, eles não aumentaram. Existia muito buraco, pedras, entupia as coisas quando chovia, alagava, estragava tudo. Só que agora os poderes, principalmente o Executivo Municipal, tem que se dar conta de que, quando eu ia para a escola, tu caminhava um grande trecho e não tinha ônibus que passava. Agora tem ônibus que passa. Então a atenção tem que ser redobrada às estradas do interior. E falando, e mais outros pontos mais, e falando com algumas pessoas que moram no interior atualmente, o único questionamento que eles fazem é o seguinte: deixem nós trabalhar, arrumem as estradas que a gente se vira. Então, eu acho que o Executivo Municipal tem que só priorizar estas questões. Prioriza uma boa estrada, prioriza uma boa roçada, que o agricultor, o resto ele dá conta. Podem ficar tranquilos, tenho certeza disso, com sua capacidade, como o vereador Roque falou, com sua inteligência. O agricultor captou muito bem essa mudança. Por quê? Porque agora ele se especializou. Para deixar os filhos em casa, tu tem que correr atrás da máquina. Senão o filho foge de casa, né, Roque? Então ele tem que se dedicar a essas coisas. Então, essa parte tecnológica está tudo sob controle. Só deixar as ruas, as estradas bem pavimentadas.
Essa que é a saída. Prioridade. Prioriza o patrulhamento, prioriza as roçadas, que o vereador vai ficar tranquilo. Com relação a algumas falas da vacina, não dá para deixar na mão dos nossos deputados e nem pedir muito auxílio para eles, porque quem manda é o STF, não é os deputados federais, como aqui foi falado. Isso também tem que deixar claro. E com relação ao bueiro que o Roque trouxe, eu não posso deixar de falar. Faz mais de 6 meses que essa demanda foi passada para a Secretaria de Obras, e que o Juliano trouxe, e infelizmente não sei o porquê que o bueiro realmente não foi desentupido. Porque eu não posso deixar de falar, por quê? Porque as pessoas vão me questionar. Por que próximo à casa do vereador X ou vereador Y não é feito a solicitação, não é feito a resolução da demanda, né? Então a gente tem que falar que foi feito esse pedido e infelizmente ainda não foi feito, mas espero que seja feito o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de pequeno expediente. Espaço do presidente de até 5 minutos. Senhores, quero só lembrá-los de que então amanhã, às 16 horas, nós vamos ter uma reunião aqui na sala de reuniões. Vamos receber o secretário de Finanças e também o servidor municipal para explanar sobre o PL 02, que consolida a legislação tributária municipal. Então, todos os senhores estão convidados. Encaminhamento de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Executivo 03/2024, as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, os projetos de lei do Executivo número 04 e 05/2024. Nada mais a ser tratado dessa noite, declaro encerrados os trabalhos desta sessão ordinária. Obrigado e boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.